Muito bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos começando aqui mais uma live clássica aos sábados, 11 horas, as lives com o Stormer para conversar um pouquinho sobre investimentos, sobre formas de trabalhar, sobre formas de olhar o mercado, sempre tentando incorporar conceitos que possam ser úteis para vocês. A gente conversou outro dia com o Felipe Aranha, que é um day trader clássico, que opera estilo price action. A gente já conversou recentemente com várias e várias pessoas sobre diferentes estilos de operar. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que pode trazer uma visão diferente de olhar o mercado. Tá? Minha ideia aqui é conversar hoje com o Tio Uli. Então o Tio Uli está entrando agora e a gente vai poder conversar com ele e ver como ele enxerga o investimento. Fala, Tio Uli, tudo bem? Como é que vai, cara? Fala, Stormer, tudo bom? Bom dia aí, todo mundo que está assistindo a gente. Quero primeiramente agradecer pela oportunidade. Eu sou teu fã aí há mais de, sei lá, 6 anos, te acompanho muito. Vi a Carolina crescer de certa forma. Fico Verdade. também feliz de, além de estar conversando com um ótimo profissional de investimentos, também um homem de família, um pai que eu até admiro nesse sentido também, tá? Cara, é um enorme prazer estar conversando aqui contigo, tá? Assim, como eu estava mencionando, eu gosto muito de ouvir a opinião das pessoas sobre formas diferentes de olhar o mercado, tá? E realmente, assim, o Vlad me falou super bem de ti, tá? O Fábio Figueiredo, que é um cara que eu adoro, acho ele nota 10. Ele teve comigo um bom tempo e eu acho talvez hoje um dos melhores traders técnicos que existe. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência e de como é que tu vê as coisas, para que o meu pessoal te conheça, já que eu sei que, sem dúvida alguma, tu pode apresentar muitas coisas interessantes para eles. Galera, é bom você falar do Fábio Figueiredo, que o Fábio Figueiredo ele foi responsável por essa minha carreira digital, ele que me deu a oportunidade de falar pela primeira vez. E, Storm, a minha visão do mercado é a seguinte: a gente pode ser bem-sucedido através da análise fundamentalista, a gente pode ser bem-sucedido através da análise gráfica, da análise técnica. O importante é que, primeiro, a gente se conheça, tudo começa do autoconhecimento, entender aonde estão as nossas crenças e a partir daí a gente delinear um plano claro de por que eu estou entrando, o porquê que eu estou me mantendo dentro das operações e por que eu estou saindo. Isso eu tenho que determinar antes de entrar no ativo, porque a gente se deixar a mente criar desculpas, criar caminhos, a gente sempre vai se convencer daquilo que a gente quer pensar. Por isso que é importante que você escreva isso antes de iniciar as operações. E como eu falei, isso funciona tanto para análise fundamentalista quanto para análise técnica, a análise gráfica. Eu acredito que a disciplina, a consistência e principalmente a autorresponsabilidade dominem aí as principais características para você ser bem-sucedido no mercado financeiro, tá? Cara, tu começou já rachando no meio, no sentido de entregar um conteúdo muito importante para todas as pessoas que estão nos ouvindo em casa. Eu sempre digo o seguinte: a gente não pode começar, seja um trade ou seja um planejamento de investimento em ações, sem ter definido exatamente por que está comprando aquelas ações ou por que está vendendo, alugado aquelas ações, desenhando o planejamento. Então, muitas pessoas podem, às vezes, pensar, cara, faz sentido aqui para mim começar uma operação de venda em Embraer, porque as empresas não vão conseguir vender tantos aviões nos próximos anos, o lucro deve recuar, eu estou entendendo que o mercado não está favorável para a aviação, então vou começar a fazer posições vendidas em Embraer. Se a pessoa construiu a sua tese de investimento, que aqui no caso não é nem usando o gráfico, mas mais uma tese olhando macroeconomia, e ela entende que aquela tese faz sentido, ela pode escrever isso e iniciar as operações nos pontos que forem mais apropriados. Achei perfeita a tua colocação. Lembrando os amigos que, pessoal, botem o aviãozinho aí, chamem os seus amigos para a gente ouvir um pouquinho do tio Uli e poder pegar um pouquinho da experiência dele, vale muitíssimo a pena. O pessoal colocou algumas Galera, eu quero perguntas. falar só que a gente tem potencial para chegar às 700 pessoas. Se você pegar isso aqui, gente, joga para pelo menos 10 pessoas. Aqui o papo que a gente vai ter vai ser muito alto nível. Isso aí, exatamente. E quem quiser colocar perguntas, já coloca ali as perguntas para que a gente possa imediatamente estar interagindo aqui com todo mundo e estar conversando aqui com todo mundo, tá? A gente teve já umas perguntas que foram colocadas
do pessoal que já colocou ontem as ideias que eles estavam querendo, que estavam ansiosos para te perguntar, Tchuli. E uma dessas perguntas foi justamente essa. E naturalmente é uma pergunta que causa um certo desconforto. A pergunta é: você é day trader? E se você não é day trader, por que você não é day trader? Eu não sou day trader, para falar sinceramente, eu sou até contra o day trade. Eu acredito que o nosso tempo ele é muito melhor investido em outras maneiras de se especular. Eu não tenho nada contra a especulação, eu acho que também é muito importante para os mercados. Só deixa eu voltar aqui numa coisa que a gente começou a falar nesse primeiro segmento, Stormer, que é o seguinte: a gente pode ter modelos objetivos e modelos subjetivos, tá? Eu não gosto de modelos subjetivos porque isso me traz um desconforto emocional. Quando eu comecei a falar aquela história de que eu preciso me conhecer, uma coisa que eu aprendi é que o meu sono ele não tem preço. Então, a última vez que eu perdi o sono por causa de mercado, acho que foi em 2015, lá na barragem de Mariana, da Vale. Eu acho que foi a grande última lição aí que eu tomei no mercado, que eu estava vendido em put, fora do dinheiro, e eu tive uma assimetria negativa naquela operação. Eu não sei se você lembra muito bem desse segmento aí do mercado, mas a Vale em 45 dias saiu de um patamar de R$17 e alcançou R$6. Eu Ela consegui abriu num gap de defender. 25 naquele dia. Foi uma Exatamente, queda eu de consegui 25. defender essa posição até R$10. Só que eu vi a Vale cair até 6 e fiquei realmente muito desconfortável emocionalmente com aquilo. Acabou gerando muito lucro no final das contas, mas eu poderia ter ganho mais, tá? Então, cada erro é uma lição. E eu acho que a história, que para completar aqui, da subjetividade no mercado financeiro, isso tira a tua paz emocional, porque nos momentos de fraqueza você vai ficar pensando sempre no pior cenário. É natural do cérebro humano sempre pensar no pior cenário, porque é isso que trouxe a gente até aqui o ano de 2020, para a gente ver televisão, para a gente ter a nossa internet, para ter o Instagram. Então eu gosto de modelos objetivos, tá? Perfeito. A tua colocação, Tchuli, ela vai muito ao encontro de um cara que eu admiro muito, tá? No passado, um sujeito chamado Bernard Baruch. O Baruch foi um gigantesco investidor que ele trabalhou numa época bem anterior, entre 1890 e 1925. O cara fez uma fortuna absurda investindo em ações. E uma das frases que ele dizia é o seguinte, sobre especulador, tá? O especulador é o sujeito que enxerga o futuro e age antes que o futuro ocorra. Essa ideia era a ideia dele do especulador. Então, quando a gente pensa no especulador dessa maneira, basicamente, o especulador também pode ser um investidor que entenda, por exemplo, cara, VEG3 é uma empresa que produz motores elétricos. Os motores elétricos são uma necessidade cada vez mais premente no mundo, no futuro. Ela tem um market share brutal a nível mundial. Ela tem um excelente fluxo de caixa e produz um fluxo em dólar. O dólar tem uma tendência de alta. Faz todo sentido para mim pensar em ser sócio dessa empresa. E ele começaria a comprar ações dessa empresa ao longo do tempo, sendo que ele estaria operando não como um especulador, mas sim como um investidor, porque seriam compras de longo prazo, sem dúvida alguma. Mas tem uma pergunta que eu quero te fazer e que é bem importante, assim. O buy and hold, que muita gente defende como talvez a melhor estratégia do mundo, a gente sabe que ao mesmo tempo ela é uma estratégia ousada e agressiva, porque tu está arriscando todo o dinheiro que tu botou na operação em cima da ação. Tá? Como tu faz para te defender de um buy and hold? Tu faz algum tipo de proteção? Tu faz algum tipo de hedge, que é o que a gente tanto comenta, como uma proteção de uma carteira? Stormer, primeiro eu vou aqui classificar para você 3 estratégias de longo prazo com ações que você pode usar através da análise fundamentalista e eu vou explicar a ordem de atratividade para mim. Primeiro, o Factor Investing. Por exemplo, eu investi através de múltiplos, relacionar o preço sobre o lucro e ordenar as empresas do menor preço-lucro para o maior. Se eu fizer uma carteira diversificada com 15 ações, eu vou ter um método muito claro, objetivo do porquê que eu compro, porquê que eu mantenho, porquê que eu saio. Depois, eu acredito que o Value Investing seja a alternativa mais atrativa. Por quê? Você determina o valor intrínseco de ativo, você compara com o preço. Se houver uma margem de segurança grande o suficiente para proteger o teu dinheiro, você faz aquela operação. Em terceiro, vem o buy and hold. O buy and hold, para mim, é a estratégia mais arriscada que existe na bolsa, tá? Por quê? Depois de 10 anos, se não deu certo, tu não tem como voltar no tempo.
Ou seja, é por isso que tem que dar muito dinheiro mesmo. Só que eu acredito que um problema do buy and hold é que você investe num plano subjetivo. Por quê? Vamos falar aqui da atratividade do produto da Cielo. A gente continua usando a Cielo, a Cielo continua sendo aceita em vários lugares, ela tem algumas evoluções tecnológicas, mas a empresa não para de perder valor de mercado. Isso porque o fosso competitivo dela está sendo atacado de maneira intensa, não somente por uma empresa, mas por várias indústrias e várias empresas. Então, eu acredito que fica muito subjetiva essa história. Será que a Cielo ainda é uma boa empresa ou não? E para completar esse assunto, eu acredito que é muito complicado emocionalmente você investir através de narrativas. Porque as narrativas, elas te levam a criar uma historinha que ela faz sentido, só Sim. que ela pode ter um sofisma ali. O que é um sofisma, gente? Você construir um argumento em cima de uma hipótese inválida. E às vezes a gente fica confundindo essa história de que uma boa empresa é um bom investimento. Por isso que eu acabo saindo um pouco do buy and hold e focando no método anterior que eu falei do value investing. Porque eu quero comprar bons negócios por um preço atrativo ou justo. Por exemplo, VEG não está no meu radar de um investimento que eu possa vir a fazer. Porque ela tá Uma cara, outra, teoricamente. uma outra empresa que durante muito tempo eu discuti com as pessoas que eu não achava atrativo investir era na Ambev. Por quê? O livro Sonho Grande, ele foi uma grande obra de recrutamento e seleção por parte da Ambev. As pessoas compraram aquele sonho de que você poderia ficar multimilionário vendendo cerveja, mas a partir do momento que o livro saiu, as pessoas já sabiam que a Ambev era uma ótima empresa. Ou seja, a gente já estava vendo diamante. E eu acho que o grande retorno no longo prazo na bolsa está em você pegar um carvão e esperar ele virar um diamante. Só que isso leva tempo. E nem muito. Não é todo mundo que tem essa disposição ou tem a segurança emocional de manter um prazo bastante dilatado, tá? E aí, só para completar a tua pergunta, eu foco muito no Factor Invest e no Value Invest. O Buy and Hold eu deixo um pouco de lado. Eu faço com uma outra classe de ativos que são os imóveis, tá? Mas para voltar aqui à tua pergunta do como eu me protejo dos meus investimentos de longo prazo, eu também tenho uma estratégia de trading na minha carteira, porque o trading ele é muito positivo porque ele transforma o teu negócio numa coisa não cíclica. A partir do momento que a gente é capaz de ganhar com a alta da bolsa e também com a queda da bolsa, a gente não fica dependendo da bolsa subir para a gente ganhar dinheiro. E quando você entende a liberdade que isso gera, a gente celebra aqui o 4 de julho que os americanos estão comemorando hoje. Porque deu problema no mercado, deu corona crash. Eu tenho aqui alguns imóveis na pessoa jurídica e eu não consigo cobrar da igreja, porque a igreja não consegue abrir. Eu não consigo cobrar do restaurante, porque ele não consegue abrir. Então, o que realmente salvou a lavoura nesse momento? Exatamente. O que salvou a lavoura nesse momento? Foi exatamente as minhas operações short, as minhas puts. E isso a gente faz como? Eu faço através do trend following. Trend following é uma estratégia onde eu deixo aberto o potencial assimétrico de ganho, mas eu estou sempre trabalhando com stop. Ou seja, gente, o stop dentro da estratégia especulativa, eu acredito que ele seja essencial, porque é ele que dá a tua disciplina, é ele que dá o teu plano claro de quando você está dentro e quando você está fora. Super. Só para completar aqui a história do day trade, Tommy, eu vou falar três argumentos principais do porquê que eu sou resistente ao day trade. Primeiro, quando você vê o tamanho da variação entre abertura e fechamento e compara isso com fechamento e abertura, o fechamento e a abertura ele tem um tamanho de variação maior. Por isso que é complicado a gente dormir posicionado em alguns papéis. Para quem não está conseguindo visualizar essa sensação, sentir isso, eu fico te chamando para trazer assim... Lembra quando o Moro pediu demissão na sexta-feira? Eu já durmo posicionado há mais de 15 anos. Para mim foi tranquilo, mas eu sei que teve muita gente que teve dificuldade de passar aquele final de semana. Teve muito desconforto emocional você ficar posicionado entre aquela sexta e a segunda, porque poderia acontecer muita coisa. Então, eu uso dessa maior volatilidade entre fechamento e abertura, porque é isso que traz o dinheiro. E outra coisa, quando você opera com muita frequência no day trade, você aumenta o teu risco operacional. E a gente pode achar que, eu posso contratar um robô? É uma alternativa. O robô, às vezes, também erra.
eu posso operar com muito cuidado? Sim, mas eu duvido que alguém, eu nos meus 15 anos de investimento e especulação, muitas vezes eu achei que eu estava comprando e eu vendi o papel. E aí, gente, isso acontece na prática. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Corta a operação e zera aquela operação. Não tenta ficar achando, eu vou torcer para ir a meu favor. Isso aí é um erro crasso, tá? Então, esses são os motivos do porquê eu sou adepto do day trade, tá? E é isso. Eu entendo os teus argumentos e compartilho de muitas dessas ideias. Eu acho que uma das grandes dificuldades, Shuli, que existe quando a gente opera no day trade, e mesmo quando a gente opera opções, é que a gente está operando contra o tempo. Quando a gente trabalha operando contra o tempo, a gente precisa que a operação vá a nosso favor, e muitas vezes no day trade o cara acaba operando alavancado, mais dinheiro do que ele tem, ele não consegue segurar a posição por mais tempo, ele tem que terminar a operação antes do final do dia. E operar contra o tempo automaticamente coloca uma espada nas tuas costas. Mesma coisa das opções. Quando a gente compra opções, especialmente opções fora do dinheiro, opções muito acima do strike, necessariamente, se o papel não subir na nossa direção, nós estamos perdendo dinheiro a cada minuto que passa, a cada dia que passa, a cada segundo que passa, nós estamos perdendo dinheiro. Além do day trader, tem um outro problema específico, que é uma das coisas mais complexas que eu vejo. Tu precisa tomar a decisão muito rapidamente. E decisões rápidas geralmente são decisões inseguras. A não ser que o cara tenha realmente uma resiliência, uma capacidade de decidir vitalmente e urgentemente com maestria, o que é extremamente difícil de ser obtido. Por isso que as pessoas, infelizmente, elas poderiam ganhar muito dinheiro operando ou mesmo investindo na bolsa, mas elas acabam morrendo rapidamente porque elas vão justamente para o day trade e ali elas morrem antes de aprenderem a dinâmica do mercado, né? Vamos olhar aqui umas perguntas? Nós estamos com quase 1.000 pessoas, 901 pessoas, faltam só 100. Vamos tentar chegar em 1.000, pessoal, seria muito legal. Eu vou fazer uma promessa aqui, Stormer. Se a gente chegar em 1.100 pessoas, eu vou liberar aqui um indicador que eu uso para especular no trend following e eu vou liberar também o parâmetro que otimiza para um ativo, tá? Que é um ativo assim que vai dar muito dinheiro. Mas a gente precisa bater 1.100 pessoas lá nessa audiência, galera, para eu sentir realmente que vocês estão patrocinando esse conteúdo. Então pega aqui, joga para todo mundo que você realmente quer que aprenda. Vou pegar então a pergunta do Gus de Abreu, que é uma pergunta muito boa, e aí eu já vou aproveitar e engatar aqui e responder e depois dar a tua opinião. Como conciliar análise técnica com investimento a longo prazo? A forma como eu faço é um pouquinho diferente, tá, Tiúlio? O que eu faço? Eu pego os sinais de posição, que seriam sinais dados num gráfico semanal, e quando eu encontro um bom ponto de compra ou um bom ponto de venda, eu pego o financeiro meu, por exemplo, vou entrar numa posição de 50 mil reais, tomo aquela posição. Quando o papel evolui para o meu alvo e atinge o meu alvo, o que eu faço? Ao invés de eu vender toda a posição, eu vendo somente o suficiente para voltar ao meu financeiro, e daí eu fico com aquelas ações para o resto da vida, como se eu não tivesse pago nenhum real por elas. Ou seja, eu entrei com 50 mil reais na operação, eu saio com os 50 mil reais da operação, mas a diferença é que eu vou ficar às vezes com 100, 200, 300 ações, que daí podem se transformar num buy and hold, porque elas não carregam mais um risco financeiro naquele trade, não tenho mais perigo de perder dinheiro ali, porque simplesmente aquele dinheiro ele entrou a partir da volatilidade própria do mercado. Isso eu faço apenas em papéis que eu entendo que tenham bons múltiplos, bons fundamentos, papéis que fazem sentido dentro da carteira que eu estou construindo ao longo do meu tempo. Então eu uso a análise fundamentalista, sim, para me dizer o que é uma empresa boa. E daí eu uso a análise técnica para me dizer o quê? Quando que é bom eu comprar aquela empresa boa? E com isso eu pego o melhor dos dois universos. Eu acho que é um grande erro a pessoa acreditar apenas em análise técnica e também acho que é um grande erro o cara acreditar apenas em análise fundamentalista. As pessoas elas hoje estão muito binárias, né? Ou tudo ou nada, ou é Grêmio ou é Inter. E aí, com isso, elas não entendem muitas vezes que o mundo é um cenário meio que cinza, assim. Tu pode utilizar um pouco das duas coisas. Eu queria ver como é que tu utiliza isso, a análise técnica associada, eventualmente, com investimento de longo prazo, Uli. Olha aí, 990, Uli. Daqui a pouco tu vai ter que cumprir tua promessa. Ó, 1.100, gente. Eu quero perder para vocês, tá? Mas olha só, Stormer, eu, sinceramente, eu não gosto de misturar
indicadores fundamentalistas com indicadores técnicos. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez no maior empreendimento que a gente já viu. Chama-se Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, para quem não sabe, multiplicou aí mais de 18 milhões por cento aí durante a gestão do Warren Buffett, mas mesmo assim, essa empresa que é ótima, que gerou esse resultado, ela teve 4 eventos nos últimos 50 anos, onde ela caiu mais de 50%. Ou seja, um ótimo negócio, uma ação que ela vai dar um ótimo retorno, vai ser estratosférico, ela também vai ter momentos de queda pesada, tá? Então a gente tem que estar pronto com isso. Como que eu trabalho a história da análise técnica e a análise fundamentalista dentro de um portfólio? Quando a análise fundamentalista está bombando, normalmente é um mercado de alta forte. E aí, as minhas posições de análise técnica, eu vou chamar aqui dentro do meu método do trend following, também estão bombando porque o mercado ele está comprado a partir disso. Só que existe um momento onde a análise fundamentalista ela vai ter um retorno menor, porque como é uma operação long, ou seja, eu estou apostando na alta do mercado, vai ter momentos que o mercado vai cair forte e isso é inevitável. Eu tenho que aceitar essa parte do jogo, tá? Só que naquela parte da análise técnica da minha carteira, que eu divido como se fosse uma nova classe de ativos, eu vou estar vendido. Então, a correlação desses dois métodos não é 100%. Sim. Ou seja, quando eu estiver perdendo nesse aqui, eu vou estar ganhando com o método da análise técnica. E ele vai proteger o meu patrimônio. Olha só, eu não tenho a ambição de proteger totalmente. Até porque nos volumes que eu invisto hoje em dia, fica muito complicado eu arranjar papéis que eu possa vender com uma tranquilidade. Às vezes tem falta de papel no BTC, às vezes eu tenho que agredir tanto o preço que eu acabo eu mesmo movendo o preço para baixo. Então, eu preciso ter uma estratégia que ela monetize a queda para suavizar na minha carteira, e quando eu adiciono isso a um pouco de renda fixa e também uma carteira fundamentalista com um beta menor, que ela naturalmente já é mais defensiva, eu consigo proteger muito da queda. E é claro, o meu foco ele não é na carteira como um todo no curto prazo. O meu foco ele é no longo prazo, tá? Então eu acredito que a minha grande evolução como investidor e especulador, Stormer, veio a partir do momento que eu aceitei... Ih, 1.100! Alô? Ele veio, essa minha evolução, ela veio a partir do momento que eu aceitei que não existe nenhuma estratégia que funcione o tempo todo. Toda estratégia terá um ponto cego. E esse ponto cego, eu tenho que chegar complementando com uma parte emocional ou com uma outra estratégia na carteira que contrabalancie isso aí, tá? Uma outra coisa importante ao falar de análise técnica aqui para vocês, do que eu penso, eu acredito que a análise técnica tem muito a ver com a lei dos grandes números, ou seja, eu não vou ficar pensando em uma operação só. Quando eu faço uma operação na análise técnica, eu estou disposto a fazer os próximos 100, 150, 200 sinais, porque eu não quero pessoalizar aquela operação. Ah, se deu errado, eu sou um trouxa, eu sou horrível, eu sou um péssimo especulador. Não, eu vou ver o composto, o payoff da expectativa de retorno das próximas 100 operações. Então eu tenho que estar disposto a fazer os próximos 100 sinais se eu vou fazer essa primeira operação. Esse ponto que tu tocaste, tio, dois pontos importantes que tu tocou e que acho que as pessoas que estão em casa têm que ponderar e pensar bastante sobre isso. O Jesse Livermore, ele foi um dos caras que mais fez dinheiro no mercado no século passado. Ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: a maior parte do meu dinheiro não foi feito em cima do thinking, que seria o pensar. A maior parte do meu dinheiro foi feito em cima do sitting, que foi sentar. Ou seja, sentar e esperar e ter paciência para que aquilo evoluísse na direção do que ele tinha desenhado originalmente. Então, sim, o tempo ele tem que ser colocado do nosso lado e não contra a gente. E por isso que muitas vezes há necessidade de ter uma paciência brutal. Tanto o especulador quanto o investidor precisam ter esse tipo de paciência, precisam ter esse tipo de serenidade e escolher uma boa carteira para construir isso ao longo do tempo. E aí, tu colocaste um outro aspecto que é interessante, quando tu falou um pouquinho do value investing. O value investing é uma forma muito atraente de tentar identificar como uma empresa tende a se projetar no futuro, qual seria o valor que aquela empresa deveria estar, porque tu vai pegar os múltiplos dela e com os múltiplos delas atuais tu consegue projetar o futuro teoricamente. Só tem um problema que eu queria te perguntar isso.
Na situação atual de pandemia, e todo mundo está se perguntando isso, a gente está vendo um mundo que está mudando. Tá? Ou seja, os fundamentos dos últimos semestres ou mesmo trimestres, sem dúvida alguma, não conseguirão ser reproduzidos nos próximos trimestres ou semestres. As disrupções tecnológicas que estão aparecendo estão modificando cada vez mais o cenário de investimento para prazo mais longo. Será que essas táticas e técnicas de value investing continuarão sendo eficientes, considerando que está extremamente difícil a gente ver qual que vai ser a taxa de juros, qual que vai ser o câmbio, como é que vai estar a economia daqui a 5, 6 meses? Não sou eu quem estou dizendo, todos os economistas hoje têm um receio de tentar sequer apostar onde é que vai estar o dólar daqui a uma semana. Imagina daqui a 6 meses. E a gente sabe que para o value investing, se a gente mudar uma única vírgula ou uma única casa decimal numa projeção de taxa de juros num prazo de 3 ou 4 anos, isso modifica radicalmente os resultados. Como é que a gente consegue dar uma driblada nisso? Perfeito. Muito boa essa dúvida aí, porque vai me dar a oportunidade de explicar um pouco do meu método de value investing. Gente, o que eu acabo fazendo? Eu pego o modelo, e o modelo, gente, ele é uma planilha, ele é uma receitinha de bolo, e a gente pode botar qualquer coisa lá. Eu posso botar que o crescimento da perpetuidade vai ser gigante. E aí a gente consegue avaliar uma empresa, quanto dela é dependente de perpetuidade, quanto dela tem de valor nos próximos 3 anos, só que eu gosto de fazer a engenharia reversa. O que é essa engenharia reversa? Eu preciso entender quais são as premissas que justificam esse preço. Então, vou dar um exemplo aqui, muito claro para as pessoas, que está virando uma modinha, a tal da Magazine Luiza. Magazine Luiza, se ela crescer a receita dela 35% ao ano nos próximos 7 anos, ela vai estar com uma relação de preço sobre lucro, se ela mantiver as margens, ainda muito alto. Ou seja, essa empresa ela tem que entregar um retorno muito grande para justificar as atuais avaliações. Outra empresa também que eu gosto muito, fundamentalmente, eu sou sócio de longo prazo, é a Alpargatas. A Alpargatas tem que crescer a receita dela em 12% ao ano nos próximos 7 anos para ela justificar a atual avaliação. Pode acontecer? Pode sim. As empresas incríveis, elas fazem coisas incríveis. Só que eu sou conservador e penso na média. Então eu vou dar 2 explicações do porquê e como que a gente trabalha com esses assuntos. Espera aí. Primeira coisa, a gente faz essa engenharia reversa para entender as premissas que o mercado está trazendo para essa ação. Vou dar um exemplo muito gritante. Em 2008, eu não sei se você lembra do José Gabrielli, que era o antigo presidente da Petrobras, ele falando na Bloomberg, inglês, super pomposo, e naquela época o crescimento da perpetuidade da Petrobras indicava naquele preço 8% de crescimento. Então, você parava para pensar, será que a Petrobras ela vai crescer 8% ao infinito? E quando você testava isso com a realidade, você via que era pouco improvável disso acontecer. Mas uma coisa importante que eu gosto de trazer aqui, principalmente para quem acha que o mundo vai mudar, eu acredito, Stormer, que o mundo vai continuar o mesmo. Por quê? O que é o essencial do mundo? O essencial do mundo é que eu vou lutar para a minha sobrevivência, eu vou oscilar entre o otimismo e o pessimismo, e o mercado ele vai ser abundante em trazer novas oportunidades para mim sempre. E eu acho que esse é um grande bloqueio que os investidores iniciantes eles têm, que é o seguinte: achar que vai acabar a oportunidade na bolsa. Gente, o que mais vai ter para sempre é oportunidade na bolsa. Vai ter oportunidade para você comprar através do Value Investing, do Factor Investing, de trade, para vender, para comprar. A gente tem muitos ativos. E a gente olha para a bolsa como a média do Ibovespa. Mas só que dentro daquelas 350 empresas que tem dentro da B3, da quase 70 que tem no índice Ibovespa, a gente pode segmentar aquelas empresas. Então, se eu pegar aqui um histórico somente das empresas que nos últimos 40 trimestres consecutivos tiveram lucro, a gente vai entender que essas empresas elas têm algo diferente. Como é que durante 40 trimestres seguidos uma empresa consegue ter lucro? E aí a gente vai analisar essas empresas, a gente vai ver que elas entregam algo que não é só um produto, é um relacionamento, é uma ideia. E do mesmo jeito que um dia a gente saiu da selva, a gente saiu da savana e a gente veio para o mundo industrializado, isso foi criado dentro da nossa cabeça. Os caras do marketing, e hoje em dia que eu trabalho um pouco fazendo marketing, a gente entende que a gente cria necessidade dentro da cabeça das pessoas e as pessoas são seres sociais. Então, se todo mundo está gostando da história de olhar para o mar, provavelmente aquilo atrai novas pessoas para
olhar para o mar. E aí eu venho com uma solução que é vender um apartamento na frente da praia. Ou seja, as pessoas elas não nasceram dentro de um shopping, elas foram treinadas a ir ao shopping comprar. E aí eu acredito que as mesmas pessoas que criaram essa necessidade através de mensagens subliminares, elas podem recriar isso de novo. O que eu acredito que não vai mudar é a necessidade de eu falar com Deus, é a necessidade de eu cuidar da minha saúde. Então, eu procuro buscar o essencialismo do ser humano. Eu gosto muito de filosofia, porque a filosofia ela enxerga o ser humano independentemente do momento que ele está no tempo. Ou seja, a gente vê o que realmente gera. Então, o ser humano é preguiçoso? Ele é preguiçoso. Se deixar, eu vou fazer o mínimo de trabalho possível. Então, isso é naturalmente alinhado com a história do e-commerce. Então, tem coisas que são naturais e a gente precisa entender o ser humano para realmente entender se as empresas elas vão entregar aquilo que o ser humano quer. Perfeito. Eu acho assim, ó, um ponto que tu tocaste, que é vital que as pessoas que estão nos acompanhando hoje anotem no caderninho, é o seguinte, assim, realmente o mercado vai continuar oferecendo boas oportunidades. Eu tenho uma frase que eu sempre digo o seguinte, eu sempre digo em todas as conversas que eu tenho com meus amigos que me perguntam sobre o mercado, eu sempre digo a seguinte frase. Cara, deixa um dinheiro teu na renda fixa, quieto, esperando o quê? Esperando que o mercado derreta 60% em relação ao último topo. Quando o mercado cair 60% em relação ao último topo, você vai ficar milionário. De que maneira? Você vai tirar o seu dinheiro na renda fixa, você vai comprar aquelas ações e você vai fazer 100, 200, 300, 400, 500%. Historicamente falando, a cada 3 ou 4 anos, o mercado cai 60% em relação ao seu último topo. E essa queda geralmente vai ser por diferentes motivos. Se a gente olhar a queda de 2008 foi de 60%, se a gente olhar a queda de 98 foi de 60%, se a gente olhar a queda de 2001 foi de 60%, se a gente olhar a queda agora foi de 55%, de 92 foi 60%. E quando isso acontece, literalmente é o momento em que eu vou lá, chamo meu pai, me empresta um dinheiro aí que eu quero comprar ações. E eu pego e tomo ações e começo a comprar nessa fase. Quando cai 50%, 60%, é o melhor momento para se tomar posições. O próprio o Barão de Rothschild dizia uma frase que eu gosto muito, ele diz o seguinte, ao som dos violinos eu vendo e ao som dos canhões eu estou comprando. Né? Então, as pessoas estavam muito assustadas com a situação da pandemia, e corretamente assustadas no sentido de saúde, mas isso produziu uma oportunidade de entrada que foi brutal para quem aproveitou, sem dúvida alguma. Agora já passou um pouco dessa oportunidade, já o mercado já voltou para o topo anterior, e agora nós vamos ter que verificar se depois de ter passado esse enorme susto, se a economia vai continuar se mantendo, se as ações vão continuar subindo, mas a tendência de alta foi forte. O outro ponto que eu queria tocar, o pessoal está perguntando por que tu está rindo tanto, Tiuli. E aí o pessoal diz assim, ele está rindo porque ele está rico, mas é tal. Galera, se eu conheço o comportamento correto do Tiuli e das pessoas que estão sorrindo, tá? A gente vê que uma pessoa está sorridente quando ela está fazendo uma coisa que ela gosta. Que é falar sobre mercado, que é conversar sobre coisas que interessam ela. Isso é impossível quando tu está fazendo uma coisa que tu gosta, tu não esteja sorrindo. Né? Então eu estou vendo que ele está sorrindo, já percebe que o cara está fazendo uma coisa que ele curte. Isso é muito mais importante do que dinheiro. Isso é muito mais importante do que, tá rico ou não tá rico. Cara, eu conheço gente que simplesmente não tem muita grana, mas está sempre sorridente porque está fazendo uma coisa que ele gosta, que ele tem prazer em fazer. Então o cara está sempre feliz. E essa talvez seja uma das soluções para as pessoas estarem buscando a felicidade, encontrar algo que eles gostam de fazer. Eu gosto muito de mercado, sou apaixonado por mercado, o Tiuli também, e a gente gosta de falar sobre isso, sem dúvida alguma. Vamos responder mais uma pergunta, Tiuli? Vou falar só porque eu tô rindo, Stormer. Tô rindo aqui, irmão, porque há 6 anos atrás eu via o teu position ali, café, tricô e ações, eu ficava amarradão aprendendo contigo. Eu quero mostrar pra galera, gente, que a gente está aqui com 1.200 pessoas online. Eu estou realizando um sonho de falar que é com um grande mentor que eu conheci assim, pessoalmente poucas vezes, mas tanto de aprendizado que eu já tive com o Stormer aqui. E assim, uma outra coisa de filosofia de vida que melhorou os meus resultados, gente.
você tem que rir mais entre o comprar e vender, porque a vida acontece entre o comprar e vender, tá? As pessoas que acham que elas têm que focar muito no mercado para dar certo, isso é um engano. Quanto mais você foca a tua vida em outras coisas e deixa as operações tranquilas, que nem o Jesse Livermore fazia, sentado, esperando, vendo a grama crescer, a tinta secar, mais fácil vai fluir as operações, porque você vai estar construindo menos cenários catastróficos dentro da tua cabeça. A tua cabeça, ela sempre vai para o cenário catastrófico. Exatamente. Tem uma pergunta legal ali do Vitor Golozov Kuri. Não sei se falei o nome certo, desculpa. De quanto em quanto tempo rebalancear a carteira? O que tu acha disso, Tchuri? E aí, uma outra coisa que eu ia te perguntar, tá? Além de bolsa, tu, sem dúvida alguma, deve trabalhar com fundos imobiliários, eventualmente imóveis. Quais são os outros investimentos que tu acha interessante a pessoa ter compondo a sua carteira? Tá? E uma outra pergunta que, sem dúvida alguma, o pessoal não fez, mas eu já estou te colocando, basicamente, é livros. Onde é que a pessoa começa a aprender? Quais são as coisas que tu acha interessantes? Quais são os pontos que tu acha legais? Eu tenho por hábito sempre ler no mínimo 2 ou 3 livros por semana. Tá? Nesse momento eu estou lendo esse livro aqui, cara, muito legal de ser lido, que fala justamente sobre a história do Bernard Baruch, que fala bastante história do Jesse Livermore, do Nicholas Darvas. Seria lições dos maiores operadores de mercado de todos os tempos, John Boyk. Mas eu queria ver se tu tem livros aí que tu gostaria de estar recomendando para as pessoas, essas coisas todas, e como é que seria uma composição legal de carteira para ti? Primeiramente, eu quero falar aí, gente, que o mercado financeiro, ele não tem relógio, não tem calendário, tá? Às vezes, a gente fica achando que só porque na renda fixa a gente recebe todo mês um dinheiro, o mercado ele tem que ter um comportamento. Então, eu não olho para tempo. Vou rebalancear minha carteira de 6 em 6 meses ou 1 em 1 ano. Acontece que, na prática, eu acabo rebalanceando nessa frequência de 1 vez por ano, mas eu acabo sempre focando na volatilidade. Vou dar um exemplo aqui, claro, de um número que eu tenho de cabeça, que é o seguinte. Vamos dizer que eu tenho 3 classes de ativos na minha carteira, 33% em cada uma, e a partir do momento que uma dessas 3 classes de ativos representar 50% do meu portfólio, significa ou que uma dessas classes subiu muito, ou que algumas outras caíram bastante. E aí você colapsa tudo e volta para o peso inicial. Isso vai fazer com que você, naturalmente, você venda na alta e compre na baixa. Eu tenho esse livro aqui, eu tenho. Tu tem esse livro! Muito bom mesmo. É legal o livro. E aí, com relação aos livros, eu vou falar aqui de alguns livros de análise fundamentalista e vou trazer também alguns livros importantes de trading, que eu considero também que é um assunto que você não pode deixar de ter no teu estojo de ferramentas, tá? Com relação à análise fundamentalista, eu sugiro o Investidor Inteligente, que é do Benjamin Graham, professor do Warren Buffett. Essa aí é uma bíblia. Eu gosto também... Esse é um pouquinho mais avançado, né? Para o cara que está iniciando, o cara vai ter provavelmente um pouco mais de dificuldade de entender, mas é um ótimo livro, sem dúvida alguma. Perfeito. Eu gosto também do Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. É um livro que ele fala sobre muitos viéses emocionais. Eu acredito que você estar consciente dos teus viéses é muito importante. Eu vou falar aqui até depor contra mim, só para vocês terem noção de como perigoso é isso, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ao final da nossa live, um indicador para você usar na análise técnica e o parâmetro também. A partir do momento que a gente vê aqui uma live com 1.250 pessoas, eu tenho aí atualmente uma grande audiência na internet, eu tenho uma certa autoridade. Então as pessoas, elas tomam isso de maneira diferente. Ou seja, cuidado com o que você escuta, principalmente daquelas pessoas que você tem como autoridade, porque elas também são falíveis. Uma coisa que eu aprendi, Stormer, depois que eu conheci o Warren Buffett pessoalmente, é que ninguém merece estar no pedestal a não ser Jesus Cristo. Ou seja, o Warren Buffett também erra. E as pessoas às vezes ficam achando que o cara nunca vai errar. Ou seja, tenha uma linha de pensamento independente. Isso vai te ajudar a se desenvolver como pessoa, mas também vai te livrar de algumas armadilhas nos investimentos. Eu vou dar um exemplo aqui muito mais gritante, porque assim, se o Barsi falar, o Luiz Barsi, que é o maior CPF da Bolsa, falar, vamos comprar a Taesa, aquilo vai ressoar no mercado como um todo, principalmente naquelas pessoas menos experientes, como se fosse uma indicação. Mas aquilo pode dar errado, gente. Então tomem cuidado com isso.
Esse livro, Pense Rápido e Devagar, trata muito dessas coisas. Fala também da teoria do prospecto, como que a gente pesa muito mais as coisas negativas do que as coisas positivas. Vou trazer aqui um outro exemplo para a galera entender do que eu estou falando. Pode ter 100 comentários lá numa foto tua no Instagram. Se uma pessoa desses 100 comentários falar que você é feio, que você é chato, que você é gordo, você vai ficar focando nesse um comentário em vez de olhar para os 99 positivos. Então toma Exato. cuidado. Vou falar de um livro aqui mais tranquilo, então, para análise Só, fundamentalista. Pode falar. enquanto na questão da recomposição de carteira, eu divirjo um pouquinho de ti nesse cenário, tá, Chuli? Eu tenho uma época do ano que vai ser a época que eu sempre vou olhar minha carteira e vou tentar rebalanceá-la. Essa época do ano geralmente é em maio. Maio, para mim, é a época de rebalanceamento da minha carteira. Isso porque, historicamente falando, a gente tem que ter em mente aqui, se a gente olhar a estatística do mercado, tá? Nós temos meses que são clássicos meses de alta no mercado brasileiro e meses clássicos de baixa no mercado brasileiro. Existe um período chamado Six Golden Months, que são os 6 meses de ouro na Bolsa, que vão de outubro até maio. É extremamente frequente esta ser o melhor momento para se estar posicionado em bolsa. E depois de maio, a bolsa dá uma lateralizada e começa a andar de lado. Isso nós estamos falando do ponto de vista genérico, não, obviamente, todos os anos vai ser assim. Mas, de uma maneira geral, esse é o comportamento. O mercado fica de maio até outubro parado, ou andando de lado. Então, a minha composição sempre é, eu chego em maio e eu vejo e fico, ok, minha posição em ações está em tanto, minha posição em renda fixa está em tanto, minha posição está em dólar está em tanto, vou dar uma redistribuída e aí com isso eu consigo equalizar a carteira, deixando aquilo de uma maneira mais equilibrada. Então eu sempre faço isso em maio. Tem uma outra época que eu costumo dar uma olhada, que é outubro, que seria um momento eventualmente que estaria iniciando os 6 meses de ouro. Vamos voltar lá para os livros, que acho que é um tema interessante para todo mundo. Perfeito. Só para deixar claro aqui, gente, eu gosto também dessa abordagem aí do efeito Dia das Bruxas, o Six Golden Month ou Sell Man Go Away, vários nomes para a mesma coisa, gente. Mas é importante a gente deixar claro aqui para a audiência, eu não estou discordando do Stormer não, gente. Não significa que você tem que ficar vendido entre maio e outubro, tá? Claro, É só uma maior volatilidade por um menor retorno. Então, você pode ajustar por ter um menor beta durante esse período e aumentar a exposição de beta na tua carteira, falando aqui do ponto de vista fundamentalista, tá? Ou você pode reposicionar mais renda fixa, menos renda fixa na tua carteira. O outro livro que eu vou falar para as pessoas, que eu sugiro que elas leiam, é o Investindo em Ações para o Longo Prazo, do Jeremy Siegel. É um clássico das finanças fundamentais. E eu sugiro também que você leia esse livro em 2 momentos. Eu quero que você leia esse livro quando a gente estiver no bull market, euforia total. Você vai ter uma impressão desse livro. E eu quero depois que você leia esse livro durante um grande bear market. Por quê? As pessoas acabam confundindo um movimento de alta, achando que vai ser em linha reta, com um movimento bastante errático. Tem um gráfico aí do Enfoque que muitas pessoas adoram compartilhar, mostrando que a gente está numa grande linha de tendência de alta, que a gente está pegando lá no suporte e que provavelmente a gente vai subir. Eu gosto muito desse gráfico, mas só que eu tenho uma ressalva em relação a ele, que é o seguinte: dentro desse gráfico tem variações em dólar de quase perda de 85%. Ou seja, isso não funciona para mim. Ou seja, pode até subir no longo prazo, mas não vem ficar criando viés visual dentro da minha cabeça, porque eu já estou livre desse tipo de problema de viés visual, tá? Tem que tomar cuidado, isso está no Rápido e Devagar também, gente. Se eu vim para a Bolsa, Stormer, eu comecei na Bolsa em 2004. Então a gente teve aquele grande bull market de commodities no Brasil e eu criei um viés natural da minha pessoa. Olha só, mais uma vez eu estou olhando para dentro para entender os meus erros. Eu criei um viés que o mercado ele é altista. Eu entrei no mercado de alta muito forte, foram 4 anos de uma alta bem agressiva, então eu tenho dentro de mim um viés natural de que o mercado é de alta. Então eu tenho que lutar contra esse meu viés, o meu instinto, e sempre equalizar de maneira racional as minhas apostas. Por isso que eu falo para vocês, leiam esse livro Investindo em Ações para o Longo Prazo, no auge do bear market e também no auge do bull market, para você ponderar o teu emocional com relação a essas estratégias. Eu vou falar aqui de alguns livros. Eu não sei se chegasse a ler, um livro muito interessante chamado Momento Decisivo. Esse livro, Momento Decisivo, ele é um livro interessante porque ele justamente mostra para nós como funciona o nosso cérebro para tomada de decisões.
como funciona nossas tomadas de decisões, seja para comprar desde comprar uma peanut butter, que seria a manteiga de amendoim, até eventualmente um imóvel, passando por ações. Ele é muito interessante ser lido, porque a partir do momento que a gente começa a se conhecer melhor, a gente começa a entender quais são os gatilhos que estão disparando para a gente pensar em fazer uma compra, quais são os gatilhos que estão nos fazendo para pensar em investir numa ação ou investir em alguma outra coisa, a gente começa a perceber quais são os erros e quais são os acertos que nós estamos cometendo. Vale muito a pena ler esse livro, não sei se chegaste a ler já, Tchuri. Não, vou até procurar. Vale a pena. Vou falar aqui de alguns livros de trading, que eu acho importante também a gente tomar... E essa tatuagem aí, cara? Eu nunca tinha visto essa tatuagem aí. Aonde? Na nuca. Ah, eu desenhei uma cruz de Jesus aqui na minha nuca. Não é tatuagem, não. Ah, tá bom, então tá. Cara, deixa eu achar aqui esse livro. Vai fazendo a pergunta aí que eu vou achar o livro aqui, que é muito livro, cara. Tem uma pergunta ali do Bargeri, que é como atingir a liberdade financeira. A pergunta é muito justa, tá? E é muito correta. A liberdade financeira, que a gente tanto preconiza até mesmo ali na Liberta, justamente ela tem um que objetivo, tá? É permitir a pessoa que tem uma quantidade de ativos. O que são ativos? É tudo aquilo que a gente tem na nossa carteira e que nos produz mais dinheiro ao longo do tempo, tá? Nos traz mais dinheiro. E o que é um passivo? É tudo aquilo que a gente tem na carteira e que nos traz uma nova conta. Por exemplo, um carro é um passivo, tá? Uma casa na praia é um passivo. São coisas que acabam nos gerando contas. Ao mesmo tempo, então, como é que a gente consegue atingir a liberdade financeira? O truque seria, com uma única frase, resumo isso: comprar ativos todos os meses e vender passivos todos os meses. Ou seja, tu te livra daquilo que te traz conta e tu simplesmente compra todos os meses um pouquinho de coisas que te trazem mais dinheiro. Seja uma ação que paga dividendos, seja um fundo imobiliário que paga proventos, seja eventualmente uma debenture, ou até mesmo, se tu quiser fazer algum tipo de investimento mais agressivo, uma Bitcoin, ou eventualmente até mesmo em dólar. Lembrando que Bitcoin e dólar não são ativos em forma de investimento, não são investimento. Bitcoin é basicamente, assim como o dólar, é uma reserva de valor, é uma moeda. Moedas não são investimentos, moedas são reservas de valor, basicamente. Perfeito. Mas eu queria dizer, como é que tu pode dizer para os caras atingir a liberdade financeira? O que tu acha a respeito disso? Galera, esse assunto aí eu acho muito interessante porque eu vejo as pessoas confundindo um conceito que é liberdade financeira e independência financeira, tá? Mas antes eu vou falar sobre uma coisa que está muito em voga hoje em dia, que é a tal do estoicismo. O estoicismo, gente, é uma filosofia desenvolvida lá por Epiteto, Sêneca, na Grécia Antiga. Era o cara mais rico lá da Grécia Antiga, e ele falava assim: você não é mais rico por ter mais dinheiro, você é mais rico por precisar menos de dinheiro. Então, volte-se mais ao teu mundo espiritual, cuidar do teu corpo, cuidar da tua família. Uma coisa que eu tenho, Storm, eu não gosto de comprar coisa material. O que eu gosto mesmo é ver a minha custódia lá na corretora crescer. Eu não sei se eu sou muito doente mental de pensar assim, mas eu adoro abrir lá o meu saldo dentro da XP e ver a custódia recheada de ações. É melhor do que comprar... ações. É uma coleção de ações. É melhor do que comprar relógio, é melhor do que comprar carro, é melhor do que comprar essa coisa toda. E assim, muita gente confunde, porque a gente não fica mostrando: eu tenho 100 imóveis no shopping, eu tenho 100 lojas. Não, eu tenho uma carteira lá que ninguém vê. Está aqui dentro, e eu posso viajar para Portugal, curtir lá o meu Algarve, curtir o meu Lisboa, curtir lá o meu Porto, à vontade, não precisa carregar, não precisa deixar problema. Até tem um pouco desse problema, mas isso aí é coisa para depois, tá? Com relação à liberdade e independência financeira, eu diferencio assim, Storm. Liberdade financeira é justamente quando eu tenho os meus dividendos pagando a escola dos meus filhos, pagando o meu plano de saúde, pagando o aluguel, a luz, o condomínio. Isso aí é muito diferente da independência financeira. A independência financeira é quando eu pago tudo, quando eu faço viagem, quando eu dou todos os presentes para minha mulher e ainda assim continua sobrando dinheiro. E assim, vamos dizer aqui que eu precisasse de 10 mil reais para ter a minha independência financeira. Eu acredito que a liberdade financeira você alcança com 3 mil reais. E aí, a partir do momento que eu tenho aquelas contas que são mais
como é que importantes dentro do meu orçamento, eu já posso assumir outros riscos, eu posso trabalhar por propósito, não preciso trabalhar mais por dinheiro. Então, muitas pessoas ficam pensando que são a mesma coisa, mas a gente está muito mais próximo da liberdade financeira do que a gente imagina. A independência financeira talvez seja um plano de 30 anos. A liberdade financeira talvez seja um plano de 5 anos, tá? Sim, sim. Interessante nesse aspecto que o estoicismo, que era o Zenão, realmente foi um sujeito muito fantástico que criando toda a escola estoicista. Ele, sobre vários aspectos, isso se originou na Grécia, mas numa mesma época parecida, o Lao Tse, lá na Ásia, dizia uma coisa bastante interessante sobre felicidade. Perguntaram para ele como é que seria possível obter felicidade. A resposta dele foi: é muito simples, diminua os desejos. Então, no momento que você diminui os desejos, você automaticamente atinge o nível de felicidade. Então, quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala até mesmo de liberdade financeira e até mesmo eventualmente, de conseguir atingir uma independência financeira, se a gente diminui nossos desejos, automaticamente nós começamos a nos tornar mais sustentáveis. A gente precisa de menos dinheiro para conseguir aquilo que a gente realmente está afim. Isso significa, basicamente, sim, cortar custos desnecessários, cortar gastos necessários, pensar o que realmente te vai dar prazer e não vai dar prazer. Essas coisas todas, elas passam necessariamente pela ideia de buscar uma liberdade financeira e uma felicidade na vida. Stormer, deixa eu só completar isso aqui, A gente tem porque só tem uma mais 10 armadilha. minutos, Chumbo. Tu tá devendo o pessoal aquilo que tu tinha dito. Uau, uau, cara, esse papo tá muito bom. Deixa eu só aqui falar de uma armadilha que talvez as pessoas possam cair, que é o seguinte: se eu ficar o dia inteiro vendo Netflix só para não gastar dinheiro, eu tô botando uma máscara, eu tô deitando no caixão da vida, porque eu não tô vivendo a vida. Sim. Você aproveitar o dia, aproveitar as coisas de graça, tudo que Deus deu pra gente é abundante. O amor, as amizades, a capacidade da gente ir na rua, dar uma corrida, liberar endorfina através do exercício, fazer amor com a nossa mulher. Tudo isso aí, gente, é de graça, tá? Mas não fica na frente da televisão, não, porque isso aí é uma morte postergada. Vou falar aqui dos 3 livros, só pra gente não perder isso aqui. Você provavelmente conhece o Van Tarp, o Super Trader, é um livro muito importante das pessoas lerem. Sim. Ele também tem um outro livro que é Trading Beyond the Matrix, que eu também sugiro que as pessoas leiam. Ele talvez seja o maior coach de traders dos Estados Unidos. E, por fim, o livro que me sustenta aqui no Trend Following, que são Michael as minhas Covel. análises técnicas. Michael Covel, Trend Following. Ele não dá ferramentas práticas. Se você espera ter um modelinho que fale assim, compra aqui, vende ali. Não, ele não te ensina isso. Ele te ensina sobre filosofia de Trend Following e aí você tem que pagar o preço para desenvolver o teu modelo. E agora chegou a hora do presente do Tio Uli. Vou aqui liberar a minha tela do Profit Chart para a galera, só para falar aqui o que eu estou falando. Gente, a gente está aqui, eu vou pegar o papel que eu vou falar para vocês, ele chama-se CSNA3. E aí eu já vou começar ensinando para vocês o seguinte, gente. Talvez aquelas piores empresas do ponto de vista fundamentalista, aquelas empresas com maior endividamento, talvez sejam as melhores para a gente operar as tendências. Aquelas empresas com maior alavancagem operacional, aquelas que têm altos custos fixos, elas talvez sejam as melhores empresas para a gente operar no Trend Following, porque ela vai no boom e no bust. Para quem não conhece essa expressão boom e bust, sugiro que leia a obra do filósofo Karl Popper e também do George Soros, porque eles têm um conceito lá chamado reflexividade, que é quando os fundamentos são alterados pelos preços e os preços são alterados pelos fundamentos. Isso gera essas bolhas e depois os estouros das bolhas, por isso que a gente vê com cada vez mais frequência isso. Mas o que eu tenho para ensinar para vocês aqui, gente, pode falar, Gustavo. Esse livro Trend Following que o Tio Uri comentou, ele foi traduzido e tem em português também, viu, pessoal? O pessoal está apertando se tem em português, sim. Muita gente tem dificuldade de falar, de ler em inglês, e sim, esse livro foi traduzido, sim. Foi um dos poucos que foram traduzidos. Do Van Tarp não tem nenhum traduzido que eu saiba. Mercado de ações nas suas mãos, é assim? Eu não lembro qual é que é o título em português. Mas procura pelo autor, gente, que ele é o maior fera em Trend Following que fala inglês. E sugiro também, aprende inglês, gente, porque mais 50% da internet está em inglês. Então você está perdendo muito conhecimento por não saber, pelo menos, ler inglês ou escutar. Não, Tio Uli, sim, eu fiz uma live com o Márcio Noronha essa semana,
tá? Hum. E ele dizendo assim, cara, na década de 70 me trouxeram um livro em inglês de análise técnica, não sabia nada de inglês. Cara, o que ele fez? Ele começou a aprender, comprou um dicionário desse tamanho e aprendeu inglês. Ou seja, aprendam. Tem que aprender inglês. E ele aprendeu já Sim. velho. Então não dá para dizer que eu tô velho para aprender. Não, cara, assim, ó, desculpa, mas não tem como. A gente tem que buscar sempre mais conhecimento. Se tu achar que tu tá velho para aprender uma coisa, então tu tá velho para viver. Perfeito, gostei muito dessa frase. Não pode, o cara tem Sensacional. que sempre querendo aprender. Vamos lá, mas mostra O aí. idioma tem 4 dimensões, gente. Ler, escutar, escrever e falar. A gente só precisa dessas duas para aprender mais, tá? Não tô falando para você parar nisso aí, não. Mas vamos aqui no nosso indicador. Vou botar a CSN aqui. É um ativo bastante alavancado, com bastante alavancagem operacional e gera grandes tendências no mercado. Então, eu peguei o indicador High-Low, que é um indicador que ele mede os máximos e os mínimos das médias, né? E aí eu botei isso no parâmetro 34 períodos, tá? E olha só que legal. Tá vendo? Isso aqui foi o início do Corona Crash. Então, ele já mostrou pra gente lá. Então, no final desse candle, eu iniciei a operação e olha, eu não peguei a mínima. Olha só, gente. Olha só, eu não peguei a mínima. Mas ele me deu um ponto de saída que foi aqui, ó. E ofereceu 42% de retorno em 65 dias. Depois ele pegou uma outra tendência e uau, aqui, ó, mais 41% em 48 dias. Ou seja, o que a gente aprendeu aqui? Existem oportunidades grandes de assimetrias, tanto na compra quanto na venda. Ele vai te proteger dos crashes, só que você precisa aprender uma coisa que eu vou ensinar para vocês agora sobre trend following. Gente, a gente não está preocupado com taxa de acerto. Esse modelo ali, ele gera muito dinheiro, só que ele acerta aproximadamente 40% dos trades, 40% o que fez. é uma questão natural quando você está trabalhando com trend following e análise técnica. Você tem que procurar assimetrias. Por isso que é tão importante você ter um stop curto e ter um gain bem dilatado, tá? São realmente aquelas operações que vão dar 500, 600, 700% que vão mudar o teu patamar. Se você souber usar as opções para ir atrás dessas assimetrias, você tem uma ogiva nuclear na mão e aí você precisa ter um mindset ajustado para isso. Qualquer jogo de alta performance, gente, ele não é decidido através de técnica, ele é decidido através de mentalidade. Por isso que a gente vê a diferença entre o Michael Phelps e o segundo lugar ser de ponto milímetro de segundo, ponto milésimo de segundo, porque o alto nível é tão alto, tão alto mesmo, e eu como trader, eu quero ganhar cada 1% que eu puder. Cada 1% que eu melhorar, eu já vou botando a água em cima, o nariz em cima da água, o que me dá sobrevida. Por isso que é importante a gente estar aqui escutando pessoas como Stormer, todo o pessoal da LS, Leandro também já aprendi muito com ele. Pô, eu gosto muito da LS, sou muito aí grato a tudo que eu aprendi com vocês. Então é por isso que a gente precisa estar se conectando com pessoas que vão botar crenças positivas nos nossos modelos. Cara, assim, ó, nós temos só mais 3 minutos de live, infelizmente, tá? Então, assim, eu gosto muito do Hilo. Uma das formas interessantes de usar o Hilo é olhar qual que é o valor nominal do ativo que tu está trabalhando, por exemplo. Então, digamos que o papel esteja trabalhando em R$17. Utilizar o Hilo no 17 vai funcionar extremamente bem. Ou utilizar na raiz quadrada do valor nominal do teu papel. Por exemplo, o papel que esteja cotado em R$100, raiz quadrada disso vai ter um high low de 10, vai funcionar extremamente bem. São formas de ajustar esse indicador para identificar a tendência e o trend following dele. Lembrando que sistemas que são seguidores de tendência, como este, tem baixo nível de acerto, mas tem o que a gente chama de payoff muito alto. O que é um payoff? A média de ganho dividida pela média de perda. Isso é muito mais importante do que o nível de acerto de um sistema operacional. Se a gente tem uma média de ganho de 3-1, mesmo que a gente tenha 40% de acerto, a gente ganha dinheiro e bastante dinheiro, né? Eu vou deixar salvo essa live e naturalmente, Willi, nós vamos ter que conversar outro dia de novo, porque ficou um monte de pergunta e aí a gente vai poder trocar novas ideias sem dúvida alguma, tá, cara? Eu quero que tu deixe aí os últimos minutos para te despedir do pessoal e deixar mais alguma mensagem importante para eles. Galera, eu acredito que viva a sua vida. Eu acho que é a grande mensagem que eu quero deixar para as pessoas. Eu vejo muita gente que fica tarado para o mercado financeiro
E eu me identifico com essas pessoas porque eu sou um tarado pelo mercado financeiro, eu sou naturalmente um workaholic, porque eu não percebo que eu estou trabalhando, por isso que eu fico aqui com esse sorriso, porque na verdade eu estou vivendo a melhor vida que poderia existir. Eu me acho um dos caras mais abençoados do mundo por ganhar muito dinheiro fazendo aquilo que me deixa mais feliz e que vem naturalmente dentro do meu coração. Eu não falo isso aqui com demagogia, não, porque eu não aguentaria trabalhar tantas horas como eu trabalho, me relacionar com tantas pessoas, se isso realmente não fosse por amor e não tivesse dentro de um propósito ainda maior que eu tenho na minha vida, que é libertar as pessoas. Durante a minha infância, minha mãe e meu pai brigaram muito por causa de dinheiro e eu sempre decidi que eu teria o meu dinheiro para não ter esse tipo de problema, tá? Então, galera, Isso todos. não vejam o dinheiro como um fim, ele é um meio para a gente viver uma vida melhor. Stormer, muito obrigado, irmão. Eu sou muito teu fã e muito grato por tudo que você já gerou de valor para mim. Bom final de semana para todos, pessoal. Fiquem em paz e saúde. Até Tamo mais. junto.